E se fechar a câmera, deixa só o áudio? Não, deixa assim. Deixa eu daqui, tá? Não consegui tirar o áudio de algum lugar. O YouTube já tirou. Tirou. Bom dia, pessoal. Só avisa que a produção já está tudo certo. Está transmitindo? Olá, bom dia. Eu sou a Luciana Fraga, sou a gerente de educação de produtos e essa live é super especial para a gente compartilhar vários detalhes sobre todos os lançamentos que a gente fez na convenção Florescer em 2023. Então, quem esteve lá, por favor, comenta o que vocês acharam, faça um comentário também sobre os produtos. A ideia aqui é a gente também trocar várias informações interessantes para que os líderes que estão nos assistindo tenham bastante informação para quando forem fazer os seus próprios eventos locais. Algumas pessoas do corporativo vão estar nos seus eventos, algumas são vocês que vão tocar, então é importante que vocês tenham todas as informações possíveis. Se vocês tiverem dúvidas sobre os produtos, também coloquem aqui nos comentários. Chamem todo mundo aqui para participar, que a gente vai falar de muita coisa legal. Começando, gente, primeiro dando parabéns para a doTERRA Brasil, que acaba de fazer 5 anos, são 5 longos anos. Parece pouco 5 anos, mas quem está aqui desde o comecinho sabe o quanto foi um percurso árduo e muito maravilhoso, muito recompensador. Quem está aqui desde o começo, eu já ouvi várias histórias, é sempre muito lindo quem permaneceu com a gente, acreditou nesse processo, acreditou nos produtos e está hoje colhendo frutos maravilhosos e frutos que a gente vai colher bastante ainda nos próximos anos. A gente acabou de lançar um kit também super especial de óleos essenciais brasileiros. Se você não comprou ainda, esse é o momento de a gente valorizar a flora brasileira com os óleos essenciais de copaíba, abril branco, erva baleeira. São os óleos favoritos aqui. Se você já comprou o seu, também comenta aqui com a gente. Eu quero saber aqui quem já está com o seu kit. E vamos lá, falar dos lançamentos. Então, quem esteve na convenção, eu vou repetir muitos assuntos, mas sempre é bom ouvir mais. Mas quem não esteve, agora é o momento de a gente descobrir mais sobre eles. Então, só me comenta se vocês estão conseguindo ver todos os slides, né? A produção aqui pode me confirmar? Aí, ó. Todo mundo está vendo? Então, bom, lembrando, essa apresentação PowerPoint já foi disponibilizada para todos os líderes. Caso você ainda não tenha recebido, avise o seu gerente de conta. Então, eu vou passar por todos os slides para que vocês tenham segurança de contar para todo mundo sobre esses lançamentos, tá? Então, vamos lá, começando pelo lançamento de Rose. Então, foi o primeiro lançamento que nós fizemos na convenção Rose Hidrosol. Nós presenteamos todas as pessoas silveres e acima com esse presente, que foi uma celebração dos 15 anos da doTERRA no mundo. Então, se a Brasil está fazendo 5 anos, a doTERRA é muito mais velha do que isso, 15 anos que nós existimos. E aí, como presente, nós demos o Rose Hidrosol, a pura essência da rosa damascena. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. A começar
Para falar do rose hidrosol, é importante dizer de onde veio. Veio de uma região muito incrível, maravilhosa, que é na região da Bulgária, onde a doTERRA tem a doTERRA Eccetere. A doTERRA escolheu esse lugar porque a Bulgária é um dos maiores produtores de óleos essenciais há mais de 200 anos, já tem um longo histórico de produção. Só que, ao longo dos anos, por conta de falta de incentivo, a produção de óleos essenciais aromáticos acabou diminuindo e crescendo outros tipos de agricultura. Então, quando a doTERRA estabeleceu a Eccetere, começou a valorizar essa região, colocando tecnologia, as melhores práticas e os melhores pagamentos para os agricultores, de forma a valorizar essa tradição que a Bulgária tem de produzir óleos essenciais de altíssima qualidade. E um dos principais pontos foi todo o processo de coimpacto e de fair trading. Uma das coisas mais importantes que a doTERRA mais valoriza é pagar de forma justa os produtores e os agricultores para que eles se dediquem ao máximo a fazer o melhor produto possível e também possa dar suporte para suas famílias. É uma região muito linda, de clima ensolarado, solo arenoso, justamente bastante propício para o cultivo da rosa e várias outras plantas que geram óleos essenciais riquíssimos para nós, como a lavanda e como a melissa também, por exemplo. A Bulgária é uma região bastante montanhosa, de tal forma geográfica que faz com que os ventos consigam circular e ter a velocidade e a pressão ideal para dar vitalidade nas pétalas das rosas. Por isso que essa região é tão especial e tão maravilhosa. Para criar rosa, e uma rosa que não é uma rosa qualquer. Ela é a espécie rosa damascena. A gente tem várias rosas no mundo todo, a natureza é maravilhosa, nós amamos todas. Mas é a rosa damascena que é a base para o óleo essencial de rosa da doTERRA. Elas são plantadas, então, no outono e elas ficam prontas para colheita em meados de maio e junho. As roseiras da rosa damascena, elas preferem esse solo arenoso, um clima ensolarado, levemente úmido, justamente que existe nessa região. A rosa damascena, ela cria um perfil químico único que é bastante associado ao amor e ao romance. E a gente está hoje, no Dia dos Namorados, é uma excelente dica de presente, porque a rosa ela é romântica, ela é muito ligada ao amor, e é uma das fragrâncias mais bem aceitas no mundo da perfumaria. E esse óleo essencial, ele é obtido da destilação das pétalas das rosas, que são colhidas de manhã bem cedinho, e elas precisam ser destiladas no mesmo dia, justamente para que se tenha uma quantidade de óleo essencial maior possível. Então, é bem cedinho de manhã, que a maioria são mulheres que fazem a colheita de forma bastante delicada, porque as pétalas são muito delicadas. Então, tem que ter um cuidado muito grande na colheita, na armazenagem, e então partir para a destilação, fazendo isso de uma maneira muito suave, para que não haja atrito entre as pétalas, para que não solte o óleo essencial, que solte apenas no momento que estiver fazendo a destilação. E o óleo essencial de rosas, né? Então, antes de falar do hidrosol, vamos falar do óleo essencial, que é um dos óleos mais riquíssimos que nós temos no nosso portfólio. E é um dos óleos mais preciosos e mais difíceis de se obter. Isso porque são necessários mais de 580 mil pétalas de rosa para se obter apenas um frasco de 5 ml do óleo puro de rosas. Para vocês terem uma ideia, a gente nem tem aqui no Brasil essa versão do óleo essencial de rosas em 5 ml, só tem nos Estados Unidos. A gente tem aqui a versão Touch, que é aquela versão que é diluída em óleo de coco. E ainda assim é incrivelmente maravilhosa, muitas pessoas usam para perfumação. E esse processo delicado de destilação de todas essas milhares de pétalas tem como resultado esse aroma doce, um aroma floral muito conhecido, muito utilizado na indústria de perfumes. E eu sempre convido as pessoas a experimentarem o óleo essencial
de rosas da doTERRA, da Rosa Damascena, para vocês verem que é um aroma bastante sofisticado, característico, muitas vezes diferente da memória olfativa que a maioria das pessoas tem da rosa, de uma rosa comum, de uma rosa de uma floricultura, ou mesmo de um produto cosmético que tem um aroma de rosa criado em laboratório. É completamente diferente do óleo de rosa puro da doTERRA. Como ele é coletado? Então, como eu comentei, as flores são colhidas pela manhã e destiladas à tarde. Como funciona o processo de destilação? Então, esse desenho que está no slide é mais ou menos, né, de uma forma simplista, como funciona o processo de destilação. Então, o material vegetal, ele é colocado nesse tonel em cima de uma caldeira de água fervente, água muito quente. Esse vapor, então, passa por esse material vegetal e ele, com a pressão e o calor, ele estoura essas bolsas que contêm o óleo essencial. Então, esse vapor, que é riquíssimo em componentes químicos, ele sobe e ele passa por esse condensador e ele resfria, e ele passa por esse condensador que ele é circular e ele resfria. Então, a gente sabe que o óleo e a água não se misturam, então o resultado desse processo são 2 produtos. O que fica em cima, a parte de cima, a parte oleosa, é o óleo essencial, que ele sai por um caninho, e depois abaixo o segundo produto, que é o hidrossol, ou também conhecido como hidrolato. E é exatamente esse material riquíssimo, que é o hidrolato, que é o que vocês têm em mãos, que é o Rose Hydrosol, ou Rose Hydrosol, também conhecido como uma água aromática, ou a água de rosas, que é o resultado deste processo de destilação. A gente usa absolutamente tudo do processo de produção de óleos essenciais, e esse líquido, essa água aromática, ela é altamente rica nos componentes químicos e muito rica no seu aroma, na sua fragrância. Por isso que a gente colocou nessa embalagem super sofisticada para ser usada para perfumação. Então, ela numa embalagem de vidro, numa tampa dourada, chiquérrimo. Se você não tem ainda, é a sua chance agora de você obter. Para o Dia dos Namorados, né? Que foi hoje, então espero que vocês já tenham comprado de vocês. Então, é uma fragrância muito suave, muito gentil, então você consegue usar por todo o seu corpo. Ela é uma embalagem espreita, como vocês podem ver, ele faz uma bruma bastante suave, muito elegante, que você pode usar para fazer uma perfumação. Quando você estiver em casa, antes de dormir, numa forma de autocuidado, então a gente precisa se perfumar para a gente estar bem, para a gente estar feliz em casa. Mas também uma excelente opção para quando você for sair para um jantar especial, um momento especial. Certamente é uma fragrância que vai impressionar pela sua sofisticação. E como é bastante suave, você pode usar várias vezes por dia em todo o corpo. Outra forma de uso do hidrosol é nos cuidados de pele. A rosa, ela é muito boa para a pele, tem uma compatibilidade muito grande com as proteínas da nossa pele, então ela ajuda a manter o pH, é super importante a gente manter o pH da pele equilibrado, para dar aquela cara de dormir bem, um aspecto jovem, viçoso. É ótimo também para limpar a pele do rosto, remover sujidade, então adicione no seu processo de skincare o Rose Hydrosol, que certamente você vai ter essa adição muito sofisticada e perfumada. Então, você vai sentir aquela sensação de que a pele está rejuvenescida, revitalizada, dá essa aparência fresca. Dicas de uso. Como ele é muito leve, muito refrescante, pode usar todos os dias, né? Então, ela não é aquela perfumação que você precisa guardar absolutamente para aquele momento especial, não é para usar todos os dias em casa, em momentos especiais, incluir na sua rotina, então, de cuidados de pele, então, usando a linha Verage, depois, ao final, você colocar uma bruma na sua pele, vai ser um momento muito gostoso de autocuidado. É muito legal também colocar nos cabelos, né? Então, usar uma perfumação nos cabelos, olha que gostoso, você vai cumprimentar uma pessoa e ela sentir esse aroma de rosas, é muito, muito legal, muito sofisticado, muito elegante. E ele é parte da sua rotina de cuidados pessoais, então é uma forma de você se cuidar e cuidar das pessoas também que estão ao seu redor. Eu adoro, eu tenho aqui na minha mesa, uso todos os dias, meus filhos gostam bastante também, o maridão também agradece.
Outro lançamento que nós tivemos foi o difusor Pebble, ou Pebble, como vocês preferirem chamar. Então, antes de falar especificamente dele, vamos falar a importância de se ter um difusor em casa e por que precisa ser doTERRA. Os difusores da doTERRA, eles são extremamente seguros e muito eficientes para você criar um ambiente muito perfeito, voltado para o seu bem-estar. É a forma aromática de uso dos óleos essenciais mais eficaz, porque você pode colocar ele no momento que você estiver estudando, trabalhando, ao dormir, ou para você deixar na sua casa funcionando o dia todo. Então, ele funciona com água, como vocês sabem, e você pode colocar em diversos ambientes. E por que é importante a gente ter cuidado na escolha do equipamento? Os difusores da doTERRA todos eles são certificados pelo Inmetro. O que isso significa? É uma confiança de que você tem um produto de qualidade na sua casa, que ele não vai dar problema e ele não vai gerar nenhum tipo de prejuízo na sua casa. Imagina você está colocando um equipamento eletrônico na sua casa com a sua família. Então, a garantia do Inmetro nos dá uma segurança de que a gente está com um produto correto na nossa casa. Além disso, os nossos difusores, eles foram testados para que eles sejam compatíveis com os óleos essenciais da doTERRA. Nem todos são, é muito importante, nossos óleos essenciais são muito potentes, então é preciso testar para que o equipamento tenha compatibilidade com aquele produto que a gente está usando. Do contrário, você pode sofrer um dano, né, no equipamento. E alguns cuidados, né? Então, a gente está aqui com um produto de altíssima qualidade, 100% seguro para você criar um ambiente de bem-estar na sua casa, mas é muito importante alguns cuidados para você manter a longevidade do seu equipamento para que ele dure muito, muito tempo. Primeiro, não usar nenhum tipo de produto nesse equipamento que não seja o óleo essencial e água pura. Não precisa ser nenhum tipo de água especial, uma água filtrada funciona perfeitamente, mas ao limpar, tome cuidado de você limpar, fazer a higienização por dentro e por fora somente com água e, se necessário, se ficar algum resíduo de óleo essencial, você paga só um pouquinho de papel toalha para você retirar um pouco de resíduo que possa ficar até você usar a próxima vez. Não guarde ele com água. Se você acabou de utilizar, retire toda a água e faça a higienização. Não deixe ele funcionando o tempo todo, faça algumas pausas para você fazer a higienização e não use nenhum outro óleo essencial que não seja da doTERRA para você não prejudicar internamente o seu equipamento. Então, se você tomar esses cuidados todos os dias, você vai ter um produto que vai durar para muito tempo na sua casa. Uma característica importante é que os nossos difusores são muito silenciosos, por isso que é muito legal você deixar ele durante a noite. Ele não vai atrapalhar um sono reparador que você possa ter. Então, ele é muito, muito silencioso. Ele tem a tecnologia ultrassônica, isso é muito importante, porque ele tem uma frequência ideal que faz vibrar a água e, dessa forma, criar uma névoa muito, muito fina com os óleos essenciais dispersos no meio ambiente. Então, alguns de vocês talvez já conheçam esse equipamento, ele é uma graça, né? Então, que a gente acabou de lançar é o Pebble, né, ou Pebble. Apesar de ele ser pequenininho, ele é super potente, ele tem a capacidade de 100 ml, então ele cobre uma área de até 25 metros quadrados. Então ele é ideal para uso dentro de casa ou mesmo para você levar para algum ambiente de estudo. Ele é fácil de carregar, ele não ocupa muito espaço e, além disso, ele é muito bonitinho, ele é muito fofinho. Não se deixem, eu estou aqui com o meu Down, né? Então, lembrando quem tem Down, a grande diferença do Down é que ele também é umidificador. Então, no Down cabem quase 2 litros, né? Então, 1,8 litro de água para você também ter essa sensação de ar umidificado, né? Essa é a função do Down. A função do Pebble é exclusivamente dispersar as moléculas de óleo essencial no ambiente. Por isso, vocês vão observar que a névoa é mais fininha. Mas é importante que ela seja fina o suficiente para que você consiga espalhar as moléculas em todos esses 25 metros quadrados, tá?
Ele também tem desligamento automático de segurança, isso é muito importante. Então, o Pebble, ele detecta quando acaba a água e ele automaticamente desliga. Isso preserva o equipamento e, obviamente, também não gasta energia. Então, é uma segurança que você tem o equipamento lá funcionando somente no momento que ele estiver abastecido. E ele é customizável, uma coisa que é muito legal, que ele, além de ser uma graça, ele sozinho já é uma fofura. Ele também tem esse fio aqui, né, ao redor, de iluminação de até 5 cores. Então, você pode combinar com a cor da sua preferência, com a sua decoração, ou como você achar melhor, para deixar o seu ambiente mais agradável. Então, se você está num momento que você precisa acalmar, talvez você opte por uma luz azul, ou se você precisa de foco e você vai colocar um óleo essencial para isso, você vai escolher uma cor que está de acordo com o que você busca. Então, são 5 cores que contribuem também para que esse ambiente fique um ambiente também muito agradável durante o dia e conforto também durante a noite, ou você pode deixar desligado como você preferir. Você pode configurar para 2, 5 ou 10 horas. Na configuração de 10 horas, ele fica intermitente, que é uma boa opção para você usar à noite. Ele dispersa um pouco de óleo essencial, dispersa novamente, assim, ao longo das 10 horas, então você tem a sua noite inteira coberta. É um ótimo presente. Eu só dou presente do Terra agora para as pessoas que estão ao meu redor, mas uma das coisas que eu mais gosto também de dar de presente é um conjunto, um kit, onde eu tenha óleos essenciais e também tenha um difusor. É uma forma muito bacana de você apresentar os óleos essenciais para as pessoas, porque elas vão deixar lá no ambiente, todo mundo que está nesse ambiente compartilhando esse momento também vai se beneficiar automaticamente dos óleos essenciais, então é uma ótima forma de as pessoas começarem a usar os óleos essenciais. Comentem, por favor, aí nos comentários se vocês já têm o Pebble em casa, se vocês têm alguma dúvida de funcionamento, por favor, as meninas que estão aqui me acompanhando vão trazer alguma dúvida, caso vocês tenham. E a gente parte para o outro blend, mix ou sinergia, cada pessoa comenta de uma forma, mas a gente tem o DDR Prime ou DDR Prime, né? Não importa a forma como a gente fala, o importante é usar, mas o DDR Prime é um blend, um mix de óleos essenciais proprietários da doTERRA, que muitas pessoas já usam já há bastante tempo, é um dos mixes mais poderosos que a gente tem no nosso portfólio, que contribuem bastante para dar suporte para a saúde celular, o nosso bem-estar. Então, vamos falar um pouquinho dele, caso vocês não conheçam, né? Então, primeiro, o que é uma saúde celular? O que significa você estar com a sua saúde celular bem, né? Em alta performance? Começa que tudo na nossa vida, nós como seres vivos e todos os seres vivos do planeta, são baseados em células, né? Então, nós somos formados de células, é a base de todos os seres vivos do planeta. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, as células envelhecem também, elas vão se degradando pelo processo natural de envelhecimento e também pelo processo que a gente vai colocando para essas células, de acordo com o ambiente externo que a gente vive, né? Então, nós, seres humanos, podemos acelerar o processo de envelhecimento com decisões que a gente toma ao longo da vida, como uma má nutrição, falta de exercício, os estresses cotidianos que a gente passa ao longo do dia, a exposição de toxinas que a gente faz ao longo da nossa vida, isso tudo é bastante cumulativo e a gente vai contribuindo para o envelhecimento dessas células. Então, uma forma que a gente pode mudar, interromper isso, é a gente fazer uma gestão melhor do nosso bem-estar, a gente dar um suporte melhor para que o nosso organismo envelhecer é um processo natural, mas envelhecer de uma forma saudável para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Uma das formas de a gente apoiar esse envelhecimento mais saudável é a gente dar suporte para as nossas células com o DDR Prime. Então, o DDR Prime é um mix proprietário, ele é exclusivo da doTERRA, de vários óleos que são, obviamente, CPTG. Então, aqui a gente tem o olíbano, a laranja selvagem, o tomilho, lícia, o cravo, o capim-limão, Neaioli e o Summer Savory, que são óleos essenciais que foram pensados justamente para se chegar num perfil químico ideal
para aumentar o seu benefício. Então, vamos falar um pouquinho dos componentes químicos, né? Então, a doTERRA tem um corpo de cientistas bastante habilitados lá na nossa matriz, nos Estados Unidos, que entendem muito sobre plantas e entendem muito sobre ciência e os óleos essenciais. E eles fazem diversos estudos para conseguir chegar na combinação exata de óleos essenciais para um perfil químico que a gente busca. Então, aqui no DDR Prime foi colocado clove, que tem eugenol, e beta-cariofileno, que tem propriedades antioxidantes bastante fortes. O Summer Savor, que é uma erva lá da região da França, de Provence, que tem alfa-pineno e terpineno, que apoia uma resposta saudável no processo oxidativo das células, ajuda no foco e na concentração. O Niaioli, que é um tipo de melaleuca, que contém terpineol e terpinenos, que apoiam a imunidade celular. O lemongrass, o capim-limão, que eu adoro, ele é rico em citralneral e geranial, que ajudam a reduzir esse estresse do cotidiano, a ansiedade que a gente sente todos os dias, ajuda no processo anti-inflamatório e também ajuda na concentração, são componentes químicos bastante conhecidos por esses benefícios. A lícia, que tem o geranial e o neral, que apoiam uma função cognitiva saudável, também ajudam muito no foco. O Wild Orange, a laranja selvagem, que a gente conhece muito por ser muito rico em limoneno e mirceno, qualidades purificantes, energizantes, eleva a mente, espírito, corpo, para nos dar energia para a vida. Thyme, tomilho, que tem timol e carvacrol, fornecem também propriedades para a nossa imunidade, suporte na atividade celular saudável e também tem ação bactericida. E o frankincense, que é o rei dos óleos, sempre que é possível a gente colocar frankincense em um mix, a gente coloca, porque ele potencializa todos os outros óleos essenciais que estão dentro desse mix. E também ele, por si próprio, é muito rico, tem alfa-pineno, beta-cariofileno, que aumenta as defesas imunológicas e ele também é bastante anti-inflamatório para as nossas células. E a grande novidade é que agora a gente tem a opção de usar o DDR Prime em pastilhas. Mais um produto para a linha de pastilhas. A gente já tem várias, espero que vocês já estejam usando nesse processo de rotina matinal e rotina diária. E incorporem agora o DDR Prime também como uma ótima solução para fazer uso interno desse mix maravilhoso que a gente tem aqui na doTERRA. É importante ressaltar que ele é exatamente o mesmo blend, ele é exatamente o mesmo mix que a gente encontra nos nossos frascos de 15 ml, ele agora também está nas pastilhas, então não tem nenhum tipo de mudança nessa fórmula, exatamente o que você tem no 15 ml você tem na pastilha, agora de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil de você fazer o uso desse mix internamente. Então, assim como os demais, a gente tem frascos que vêm 90 pastilhas e a recomendação de uso é que você faça a ingestão interna de até 3 pastilhas durante o dia, a depender dos seus objetivos, da sua necessidade. Você pode consumir da forma como você preferir, mas uma das recomendações que a gente dá é consumir de manhã em jejum ou à noite antes de dormir. Isso porque a gente precisa colocar dentro do nosso organismo suplementos naquele momento onde o nosso organismo está mais preparado para receber aquela nutrição incrível, né? Então, antes de se alimentar ou antes de dormir, naquele momento onde você vai fazer, quando você vai dormir, você vai descansar, o corpo está mais preparado para receber esses óleos essenciais e distribuir no seu corpo. É uma dica, mas se você preferir tomar junto com as refeições, também funciona, como você achar que funciona melhor na sua rotina. Um outro lançamento que a gente trouxe foi o Malama. Malama é um dos lançamentos que eu fiquei mais feliz de a gente poder trazer. Malama também é um blend, também é um mix, né? Ou uma sinergia. E a gente trouxe 2 produtos incríveis. O 15 ml no frasco e o creme nutritivo para as mãos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, ele é essa combinação incrível de diversos óleos essenciais. E ele aqui, para mim parece que tá com uma faixinha. Não sei se para vocês também parece que tá com uma faixa. Não? Então, só no meu aqui. O que é
Malama, o conceito de Malama, ele tem tudo a ver com a doTERRA. A doTERRA, ela tem como um dos principais pilares cuidar das pessoas, cuidar dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, de todas as pessoas que estão de alguma forma, direta ou indiretamente, em contato com a doTERRA. E a cultura havaiana tem uma palavra que define tudo isso, todo esse conceito, que é malama. Então, quando se fala de malama, se fala de cuidado, se fala de amor por tudo que está ao nosso redor, pelas pessoas e pela natureza. Então, obviamente, fazia todo sentido a gente criar esse mix de óleos essenciais que celebrasse esse conceito maravilhoso havaiano, esse conceito havaiano lindo. E a gente chegou nessa combinação incrível de laranja, de cedro, de semente de coentro, amíris, capim-limão, magnólia, lang-lang, pimenta, chiwan, buchu envelhecido, madeira nairo e ilharri, o sândalo havaiano, né? O sândalo havaiano que a gente também tem individualmente. Então, é uma combinação que, se eu olhasse para ele sem inalar, sem cheirar, eu diria, nossa, que inusitado juntar todos esses óleos essenciais. Mas quando a gente coloca todos eles juntos, a gente vê o quanto foi uma harmonização muito perfeita, muito redonda. Eu tô com ele agora aqui e a gente tá com esse clima super gostoso, havaiano. Quem esteve na convenção viu que a gente fez lá um balé lindo e foi super bacana a gente contar sobre esse conceito. Então, ele é bacana para a gente energizar o ambiente. Você pode colocar, assim como eu coloquei aqui, eu coloquei num difusor para criar esse momento gostoso de edificação e se concentrar no que significa a palavra malama. E quando a gente internaliza esse conceito junto com o óleo essencial, a gente consegue se elevar para o nível desse conceito maravilhoso que é de cuidar de todo mundo que está aqui ao nosso redor. Então, ele é uma ótima opção para estar no trabalho também, ou num ambiente de estudo. E junto com ele também tem o creme nutritivo para as mãos. Gente, o que é esse creme aqui? Quem já provou, coloca aqui nos comentários, porque eu quero ouvir as depoimentos das pessoas, porque ele é um produto totalmente diferenciado. Então, a gente tem já um excelente creme de mãos, que é Citrus Bliss, que vem num tubo, que é excelente opção para a gente carregar na mochila, na mala. Ele tem uma textura super leve e fresca para a gente usar todos os dias. Ele é ótimo, todo mundo tem que ter na mala ou na bolsa. Mas esse daqui é diferente, gente. Então, esse daqui, primeiro começa que é uma embalagem muito sofisticada. Começa que ele é de vidro, né? Bem pesado, bem imponente, com uma bela de uma tampa também, bastante elegante, e uma textura de produto que só vocês conhecendo, para vocês terem uma ideia do que é esse creme nutritivo. Vou colocar um pouquinho aqui. Eu estou usando ele todos os dias. Eu tenho a tendência de ter a pele da mão um pouco mais seca, então eu passo ele todos os dias de manhã e antes de dormir, em toda a minha mão, e na região da cutícula também. Ele hidrata bastante as cutículas. E ele tem uma textura que ele é bastante intenso, mas logo que a gente espalha na mão, ele é absorvido rapidamente. Então, você tem aqui uma sensação de que você não passou absolutamente nada nas mãos. É muito gostoso. E um aroma e uma fragrância deliciosamente refrescante, que é aqui o coração de malama. Uma coisa bacana que desse produto é que você tem que deixar ele na sua cabeceira, deixar ele no seu banheiro. Ele é bacana para você deixar ele em casa, e aí você vai ter um produto para você se cuidar. Então, assim como o Rose a gente usa para autocuidado, eu acho que esse produto é um produto que a gente tem que ter de presente para nós mesmos, para a gente incorporar na nossa rotina de cuidados, tá? Um outro produto que a gente lançou foi o Vetiver, a versão Touch. Gente, Vetiver é um dos produtos que eu mais amo, é um dos produtos preferidos da Emily Wright. Ela contou um pouco da história do Vetiver e o quanto ela é próxima dessa história. É muito lindo, muito emocionante. Vamos contar um pouquinho o que é, né? Então, o Vetiver é uma planta que é membro da família das gramíneas, né? Então, são gramas. Normalmente, as gramas, a raiz das gramas, das espécies de grama,
elas crescem, obviamente, para baixo, mas horizontalmente. No entanto, a raiz de vetiver, ela cresce verticalmente, ela cresce bastante para baixo, o que é excelente para cuidar do solo, né? Então, ela vai crescendo para baixo, vai incorporando, e isso é muito bom para que o solo fique firme, para que o solo fique um solo bastante firme, evitar qualquer tipo de erosão. Então, é muito utilizado isso em diversas plantações. O óleo de vetiver é retirado justamente dessa raiz, mas para que a qualidade do óleo seja muito boa, você precisa deixar a raiz crescer bastante tempo. Então, quanto mais tempo a raiz de vetiver estiver no solo, maior a qualidade do óleo essencial que vai ser destilado a partir dessa raiz, tá? Então, o processo de coimpacto foi muito importante quando se chegou lá na região do Haiti, onde é cultivado o vetiver, porque quando a Doterra chegou lá, ela observou que existiam muitas pessoas, pequenas comunidades, que cultivavam vetiver, mas que elas eram muito desorganizadas e eram muito mal remuneradas. O que isso significava? Que os agricultores, quem cultivava o vetiver, recebia apenas no momento final do processo, ou seja, como eu comentei antes, quanto mais tempo a raiz fica no solo, melhor a qualidade, só que imagine que nesse tempo os trabalhadores não recebiam absolutamente nada. Então, eles tinham muita pressa em conseguir retirar aquela raiz, destilar rapidamente para poder receber alguma coisa, né? Então, o processo de coimpacto nessa região foi muito importante justamente para, primeiro, estabelecer uma cooperativa naquelas comunidades, ou seja, organizar todos os trabalhadores numa cooperativa forte e organizada, e, em segundo lugar, tão importante quanto é pagar justamente, de maneira justa, durante todo o processo, desde o plantio até o momento que a raiz está crescendo, até a destilação. Então, a Doterra paga em todos esses processos, justamente para garantir uma renda estável para todos os trabalhadores que estão no processo de cultivo do vetiver. Isso dá segurança para que os trabalhadores possam deixar as raízes crescendo o tempo suficiente para produzir óleo de qualidade e, ao mesmo tempo, possa dar suporte para suas famílias. Então, a Doterra chega com essa garantia que é muito bacana. E, além disso, tem as ações de Healing Hands em fornecer água potável para as comunidades. Às vezes, quando a gente chega numa comunidade, é importante a gente entender qual que é a necessidade básica de lá, né? Então, às vezes, precisa entender e ver que precisa de algo que é muito básico, que é, neste caso, água limpa de qualidade para consumo, né? Então, a Doterra conseguiu prover isso, e hospitais e escolas, então tem toda uma comunidade que está sendo suportada da produção do óleo essencial de vetiver. E ele tem componentes químicos muito ricos. Eu sempre gosto de citar alguns mais importantes, justamente para entender qual que é a ação que aquele óleo essencial vai ter lá voltado para o seu bem-estar. Então, com o isovalencenol, é um componente químico do vetiver, ele traz esse aroma perfumado e é ele que dá essa sensação de conforto e de aterramento, né? Então, quando a gente explica um pouco o que é o vetiver, que ele é uma raiz muito forte, que cresce verticalmente, é uma forma que também é bacana de explicar o porquê que esse óleo essencial é tão aterrador. Ele traz uma sensação de aterramento. E o que isso significa, né? Muitas vezes a nossa mente, ela está correndo para muitos assuntos, tem muita coisa acontecendo, a nossa vida sempre é muito corrida, a nossa rotina é muito maluca, né? Então a gente precisa muitas vezes de um óleo essencial que vai nos dar essa sensação de centrar, de aterrar, de nos voltarmos para olhar para o nosso centro, de pararmos para focar em alguma coisa única, né? Então esse componente químico é o que dá essa sensação de aterramento. E o Cusimol, que é um componente químico que dá essa potência
de fazer com que você tenha um sono reparador. Muitas vezes a gente consegue pegar no sono, mas não é um sono reparador. E às vezes a gente acorda até cansado, né? Então, o vetiver é muito conhecido para usar, né, na planta dos pés, para colocar uma meia e ter um sono realmente intenso, realmente reparador, né? O corpo vai conseguir chegar num momento de descanso e de desconexão para que ele possa se recuperar, para que no dia seguinte a gente tenha um dia de muita energia. Então, vetiver para dormir, tanto colocar ele no difusor ou a versão tópica agora de touch é excelente para isso, né? Tem a carvona também, que dá essa sensação confortante no corpo e nos tecidos. Também tem, carvona também tem atividade microbiana, então é muito bom para se usar topicamente. E o Zisanol, que tem um efeito hidratante, né? Que proporciona também uma pele limpa, uma pele acetinada. Então, essa versão touch é muito bacana para isso, né? Então, alguns de vocês que já conhecem o vetiver sabem que ele é mais viscoso, né? Isso porque ele tem uma quantidade muito grande de sesquiterpenos, né? Os sesquiterpenos, né? Cadeias longas de carbono, eles têm como característica deixar o óleo essencial muito viscoso. Muitas vezes o vetiver fica tão viscoso que a gente precisa, né, às vezes, colocar um pouco de óleo de coco ou abrir o frasco para que a gente consiga ter acesso a ele. Ou uma dica, né, você pegar o frasco, esquentar um pouco ele na mão para que você consiga tirar, né, o óleo essencial do frasco. Mas agora com a versão touch é muito mais fácil de usar topicamente, né? Então ele já vem nessa versão roll-on, com a bolinha ali na ponta, então você pode colocar na planta do pé, colocar nos pulsos, colocar atrás da orelha, então já é uma maneira muito fácil e muito conveniente de usar. Ele é um óleo essencial que está presente também nos mixes Peace, Serenity e Thinker, que é super bacana, né? Então explica um pouco por que o Peace e Serenity são óleos essenciais, são combinações, mixes tão bons para a gente ter aquele momento de descanso, e foco também com o Thinker. Combina, né, muito com lavanda, com balance, com sândalo, eles formam juntos aí um perfil químico super interessante, um aroma bastante aterrador também. E essa história de co-impacto que eu contei, a gente está falando aí mais de 20 mil pessoas que são positivamente impactadas com o cultivo do vetiver. Uma das dicas que eu dou bastante de usar o vetiver touch é em conjunto com o vetiver versão 15 ml. Então, você pode usar ele 15 ml, uma gotinha, e usar depois o vetiver touch por cima. Por quê? O vetiver touch, ele tem a vantagem de que ele já está diluído em óleo de coco, ou seja, ele está pronto para fazer a versão, para você usar de forma tópica. E além disso, o óleo de coco, ele forma uma espécie de filme. Ele faz um efeito filmógeno na pele e ele evita que as propriedades do óleo essencial evaporem, volatilizem no ambiente, né? Então, ele forma essa proteção para que ele fique em contato com a sua pele por mais tempo, né? Então, você consegue fazer com que ele fique no seu organismo mais tempo, né? Então, essa é a dica de uso que eu dou. Você pode usar o vetiver puro para um efeito imediato, naquele momento que você precisa dormir imediatamente, mas por cima você pode colocar o vetiver touch para que você tenha contato com esse óleo essencial ao longo da noite toda, né? Então, ele faz esse filme com um óleo carreador, que é também de altíssima qualidade. Como que a gente passa? Então, nos pulsos, nas têmporas, no pescoço, antes de dormir, como uma rotina de cuidados com a pele. Ele ajuda a proporcionar um efeito de ancoragem das emoções. Então, naquele momento que você está muito agitado, você precisa se concentrar apenas em alguma coisa que você vai fazer, o vetiver vai te ajudar muito com isso. E o sono, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de dormir, às vezes o lavanda não é o óleo essencial que a pessoa precisa naquele momento, porque ela precisa aterrar, ela precisa centrar. Então, experimente usar o vetiver certamente vai dar um resultado muito bom para esse sono reparador, um sono que a pessoa vai acordar no dia seguinte com a sensação de que está com o corpo descansado. E isso não tem preço, né? Quando a gente acorda bem, o dia vai realmente muito melhor. Então, não deixe de ter não deixe de ter o de 15 ml para ter o touch, eles precisam ser usados em conjunto, e essa dica ela é válida para todos os óleos essenciais que a gente tem em versão touch. Usem ele em combinação, é uma dica super válida,
para todas as versões que a gente tem de touch, e realmente é a melhor dica que a gente pode dar para usar a versão touch, é super bacana. E agora a gente vai falar sobre o grande lançamento da convenção. A gente vai falar de MetaPower, né? MetaPower foi o lançamento mais aguardado e mais venerado no momento que a gente estava lá na convenção. E a gente vai falar muito de MetaPower daqui para frente, tanto agora que a gente está fazendo o tour de pós-convenção, mas a gente também está organizando em diversas cidades, em mais de 10 cidades, um tour específico de MetaPower, que chama Reconquiste a Sua Saúde. A gente tem um grupo super bacana de médicos parceiros que toparam essa aventura com a gente, e eles vão falar por mais de 2 horas sobre como funciona todo o nosso metabolismo e como a gente pode suplementar de forma a gente ter aqui a nossa versão ótima dos nossos sistemas. Então, fiquem atentos nas redes sociais, no doTERRA Negócios BR, a gente vai divulgar essa agenda. Se tiver na sua cidade, não deixe de ir. Se for numa cidade próxima, considere você fazer esse deslocamento, porque vai ser realmente um conteúdo muito, muito rico sobre MetaPower. Mas, enquanto a gente não tem esse tour aqui, eu vou falar um pouco sobre cada um desses produtos. Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas, se vocês tiverem, não deixem aqui de me perguntar, tá? Então, a grande forma mais bacana de apresentar MetaPower é com essa frase, né? Então, tenha uma aparência saudável, sinta-se melhor e assuma mais a vida. A gente tem hoje informação e consciência para a gente tomar as rédeas da nossa vida, do que a gente está incorporando no nosso corpo, na nossa vida, como a gente lida com a nossa saúde, para que a gente foque na longevidade. O mais importante é a gente ter vida, é a gente ter uma vida com saúde, uma vida plena, uma vida onde a gente consiga interagir com os nossos entes queridos da melhor forma possível, na melhor performance possível, né? Então, alguns de vocês conhecem essa pirâmide, né? Então, é uma pirâmide de saúde, ela foi criada pela doTERRA, principalmente pelo Dr. Hill, e fala muito sobre um estilo de vida. Então, usar óleos essenciais é maravilhoso, mas só isso não é suficiente. A gente precisa ter um cuidado em todos os nossos pontos da nossa vida, a começar pela base dessa pirâmide, que é nutrição e digestão. A gente precisa nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis, o mais naturais possíveis, para a gente conseguir prover para o nosso corpo energia de qualidade. Depois disso, a gente precisa se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado na frente do celular e do computador, nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, isso não significa que eu tenho que ser rato de academia, isso significa que eu tenho que estar o tempo todo em movimento, fazendo algum tipo de exercício para cuidar do meu metabolismo. Um outro passo é descanso e controlar o nosso estresse cotidiano. É inerente da vida moderna ter uma vida agitada e a gente passar por diversas tensões diárias. Isso é da nossa vida moderna, mas é nossa escolha como a gente vai reagir de acordo com todas as adversidades que acontecem na nossa vida. E é muito importante a gente prover, a gente acabou de falar sobre isso com o Vetiver, né? É muito importante que a gente dê para o nosso corpo um momento que ele possa parar, descansar e processar todo aquele dia que a gente teve. E em seguida, reduzir as toxicidades que existem no nosso organismo. A vida moderna nos proporcionou muitos produtos fáceis de usar, mas eu sempre convido as pessoas a questionarem se vale a pena a gente incluir aquele produto na nossa rotina. Vamos desembalar mais, descascar mais, comendo produtos mais naturais, vamos usar menos produtos tóxicos, cheios de componentes químicos feitos em laboratório, que vão acumular no nosso organismo e potencialmente podem ter algum problema no futuro. Então, vamos fazer escolhas certeiras do que a gente compra no supermercado e a gente coloca na nossa casa. E aí, a partir daí, a gente parte para um autocuidado com informação, que é ouvir o nosso corpo, entender quais são os sinais de que o nosso corpo precisa de algum tipo de ajuda, para então partir para um cuidado médico proativo.
Aqui, o que é metabolismo? Talvez alguns de vocês estejam vendo uma faixa, né? Mas não se preocupem, a apresentação que vocês receberem do seu gerente de conta vai estar certinha, tá? Então, aqui é só um pequeno problema técnico. Se não tiver problema técnico, não é divertido, né? Então, o que é metabolismo, né? Então, toda vez que a gente fala sobre metabolismo, algumas pessoas têm muitas dúvidas. Existem várias formas de falar de metabolismo, mas uma forma simples significa você prover energia no seu corpo, prover nutrientes no seu corpo, e o seu corpo metabolizar aquilo que entra e transformar em energia para que todos os seus sistemas funcionem adequadamente, ou seja, transformar o seu corpo, transformar os nutrientes em energia para que o seu corpo funcione da melhor forma possível. E o que é uma saúde metabólica, né? Quando você está funcionando da sua maneira ótima, suas células estão funcionando adequadamente, isso significa que você está com uma saúde metabólica funcionando perfeitamente. E quais são os 5 grandes pilares de uma saúde metabólica ótima? Primeiro, uma saúde, uma alimentação saudável, você colocar nutrientes de qualidade, fazer escolhas corretas do que você está colocando dentro do nosso organismo, você se movimentar diariamente, colocar células para trabalhar, você ter relacionamentos saudáveis, isso é muito importante para o controle da nossa saúde mental. Então, a gente se cercar de pessoas que vão nos ajudar a ter uma energia, uma vitalidade na vida, nem sempre é possível, mas como a gente se relaciona com essas pessoas é uma escolha nossa. Então, a gente manter ao redor da gente pessoas que vão nos ajudar a termos uma saúde mental bacana é super válido. Controle das tensões diárias, então, como eu falei, é impossível na nossa vida a gente não ter nenhum tipo de tensão, a gente tem isso no momento que a gente acorda, no trânsito, no trabalho, com a família, isso é inerente da vida, mas a gente saber controlar, saber como a gente vai reagir em relação a isso, de novo, é uma escolha nossa, e como a gente consegue se prevenir, também é uma escolha nossa. Então, a gente já sabe que a gente está indo para uma reunião, um encontro e que vai gerar algum tipo de estresse momentâneo, eu consigo me precaver, me preparar previamente para esse momento e eu vou reagir de uma maneira muito mais equilibrada. E outro ponto que a gente fala bastante, aí entra a MetaPower, é a gente fazer uma suplementação inteligente. Hoje em dia, mesmo que a gente tenha uma alimentação absolutamente saudável, ainda assim é preciso a gente fazer uma suplementação, porque a gente não consegue suprir o nosso corpo com todos os nutrientes que ele precisa para ter uma saúde ótima. E a gente vai falar mais disso agora. Saúde metabólica e a idade biológica são inseparáveis, ou seja, quando a gente está com a nossa aparência externa de uma forma, muitas vezes é exatamente como está o nosso organismo por dentro. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as nossas células envelhecem também. Então, se a gente está por fora aparentando uma imagem envelhecida, certamente as nossas células também estão envelhecidas. Obviamente, existe o componente genético, mas a gente sabe que ao longo da nossa vida, se a gente tomar decisões erradas, a gente vai favorecer o envelhecimento dessas células. E o que isso significa? Vou repetir tudo que a gente falou, né? Então, se a gente optar por uma alimentação que não é saudável, a gente tiver o nosso corpo totalmente sedentário, a gente não souber lidar com a nossa saúde mental, isso tudo favorece o envelhecimento das nossas células e isso certamente vai gerar uma aparência mais envelhecida. Todo mundo aqui já conhece duas pessoas que têm idade semelhante, mas uma parece mais velha do que a outra, justamente por conta dessas escolhas que foram feitas ao longo da vida e se acumularam e acabaram chegando aí numa aparência mais envelhecida, né? Vamos dizer assim. E aqui, esse é um gráfico que a gente usa bastante quando a gente fala de MetaPower, para a gente entender a diferença entre tempo de vida e o tempo de vida com saúde. Aqui são coisas bem diferentes. Tempo de vida é o tempo que a gente tem aqui
vivendo, né? Então, quantos anos eu vou viver? Ele é bem diferente do tempo de vida com saúde. Muitas vezes a gente consegue estender o nosso tempo de vida, né? A medicina, ela avançou bastante, de forma que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo, mais anos. Mas a pergunta é, quanto tempo estou conseguindo viver com qualidade, de forma plena, de forma a conseguir aproveitar esses anos a mais que a medicina conseguiu trazer para a gente, né? Então, é algo que a gente precisa refletir bastante. O quanto a gente quer aumentar o nosso tempo de vida, mas ao mesmo tempo garantir que esses anos a mais vão ser anos onde eu vou poder ficar com a minha família, eu vou poder aproveitar, eu vou poder colocar o meu corpo em movimento, para até chegar no momento onde realmente encerrou o nosso tempo aqui, né? Então, é bem bacana a gente conseguir pensar nisso e lembrar que a gente precisa cuidar desse tempo de vida com qualidade desde a juventude. Não é algo que eu preciso pensar apenas quando eu já estiver numa idade avançada. Muito pelo contrário. São as escolhas que a gente faz desde a juventude que vão nos proporcionar um tempo de vida com qualidade, um tempo de vida com saúde. E uma das formas de a gente aproveitar esse tempo de vida com saúde é a gente fazendo uma suplementação correta, uma suplementação inteligente. E é para isso que a gente trouxe o MetaPower, o sistema MetaPower. Então, o MetaPower é mais do que uma linha de produtos, é um sistema do Terra que ele foi pensado para ser usado em conjunto para apoiar um bem-estar, para apoiar uma vida com saúde. Então, tudo começa com um mix de aromas naturais, MetaPower, né? Então, ele está aqui, então, nesse frasco de 15 ml que a gente já conhece. Então, ele é um blend, né? Então, ele é um mix de diversos aromas naturais que foram pensados justamente para chegar nesse perfil químico que vai potencializar todos os produtos da linha MetaPower, né? Então, tem gengibre, tem canela, tem hortelã-pimenta, tem limão siciliano, tem toranja. Eles são alguns dos óleos essenciais que estavam no Smart & Sassy, talvez algumas pessoas tenham essa dúvida. Então, são os mesmos óleos essenciais, porém, ao longo desses anos de estudo, chegou-se à conclusão que se fizesse alguns ajustes na quantidade desses óleos essenciais, a gente teria um ganho maior nesses benefícios, né? Então, ele tem essa vantagem. O meu PowerPoint, ele foi lá para o começo? Aqui tem um delay de 1 minuto quase. Eu tô vendo que você tá falando de MetaPower. Então tá bom. Então, voltou aqui meus slides, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver onde eu parei. Parei na parte que estava falando do aroma, exatamente. Então, ele é o coração de todo o sistema MetaPower. Mas uma forma de que você pode usar este produto aqui é pingando na água, saborizando algum alimento que você tenha. Caso você goste do sabor, eu adoro, acho bem condimentado, acho bem interessante fazer o uso interno na água. Mas se você preferir a pastilha, né? Se você não gosta muito do sabor, a pastilha também é uma forma muito interessante de fazer o uso desse mix. Ele já vem pronto, né, pastilhinha, né? Então, ele vem nesse frasco, né? Então, é mesmo todos os nossos frascos em pastilhas, vem 90 unidades, você pode consumir até 3 vezes por dia, na maneira como você preferir, né? Como que tá aqui a configuração? Ficou um pouco estranha a configuração. Gente, mas não se preocupem quando vocês receberem o arquivo, vai estar tudo configurado certinho, tá? Eu tô num computador aqui diferente, então ele deve ter estranhado aqui. Um produto que a gente falou bastante na convenção foi o MetaPower Fiber Up, que ele é fibra, né? Então, o que é fibra, né? Então, aqui tem composição de óleos essenciais e fitofibras de última geração, que você realmente vai se surpreender com esse resultado. Ele é um produto que só tem exclusivamente no mercado brasileiro, então façam uso dele, contem para os seus upliners, as pessoas que estiverem na sua rede de outros países, que realmente é um produto que provavelmente a gente vai acabar levando para outros países, porque ele é muito maravilhoso, ele incorporou aqui na linha MetaPower para fazer total diferença. Quais são os benefícios da fibra? Gente, alguns de vocês já
provavelmente a maioria de vocês já deve ter ouvido falar da importância de a gente consumir a fibra internamente, via alimentação, mas também via suplementação. Porque ele mantém o nível ideal de açúcar no sangue, ele mantém o nível de colesterol, ele faz com que a nossa digestão seja regularizada, consequentemente, a gente tem um sistema imunológico fortalecido, reduz a vontade de comer, né? Aquela vontade, aqueles picos de vontade de comer que a gente tem ao longo do dia, né? Se o nosso organismo está funcionando em equilíbrio, a gente não tem esses picos de desespero, de vontade de comer. Ele reduz a absorção dos carboidratos e ele regula a nossa gordura corporal. Então, é absolutamente imprescindível a gente fazer o uso de fibra, mas se a gente for observar na nossa alimentação, a gente teria que consumir uma quantidade muito grande de frutas e legumes, que na nossa vida, por mais que a gente tenha uma vida super equilibrada, a gente não vai chegar na quantidade de fibra necessária para o nosso organismo funcionar no seu nível ótimo. Então, a suplementação, ela se faz necessária. E o Fiber Up é uma alternativa fantástica para você incorporar na sua rotina e garantir que você esteja com a sua quantidade de fibra necessária. Então, aqui tem um pouco do resumo do que são todos esses ingredientes. Então, a gente tem uma combinação de fibras solúveis e insolúveis, tem um complexo enorme de vitaminas e minerais para você suplementar o seu organismo com todas as vitaminas necessárias. Aqui um destaque. A vitamina E, gente, é super antioxidante, protege as nossas células dos radicais livres. A vitamina B6 e B2 ajudam na formação das nossas células de sangue e ajudam no nosso metabolismo energético, faz com que o nosso organismo tenha um metabolismo na velocidade correta. O ácido fólico também é absolutamente importante para auxiliar na síntese dos aminoácidos e nesse processo de divisão celular, para que as células consigam fazer as divisões de maneira correta, saudável, na quantidade e na velocidade correta. E a vitamina C, né? Então, ajuda também na formação do colágeno e na absorção do ferro dos alimentos, né? Muitas vezes a gente acaba consumindo ferro até na quantidade ideal, mas nosso organismo não consegue absorver, porque ele precisa da vitamina C para isso, né? Então, eles agem em sinergia para fazer a absorção desse ferro. Então, se você não está com a quantidade de vitamina C correta, não adianta você fazer o consumo do ferro, você não vai absorver. Então, esse mix de vitaminas é importante também justamente para isso. Quais são os nossos ingredientes sinérgicos? Então, a gente tem prebióticos, probióticos, complexos de vitamina, diversas fibras, que então é um composto, é um suplemento alimentar de uma fórmula que a gente vem estudando já há muitos anos, demorou bastante para a gente chegar nessa perfeição. E hoje a gente está bastante satisfeito com o resultado que a gente tem dessa fórmula, porque ela está super balanceada para trazer para o seu organismo todos os nutrientes que você precisa para fazer essa suplementação inteligente. Ele vem nesse formato aqui, né, a gente chama de pouch, justamente para você abrir, né? Ele tem um ziplock aqui para você fechar, e aí você faz uso você pega um copo, né, dilui ele com uma colher, você dilui. Se você prefere uma consistência mais firme, você mexe ele, espera um pouquinho mais, ele vai ter uma consistência bem gelatinosa, então ela ajuda também nesse processo de saciedade. Ou se você prefere tomar ela mais líquida, você dilui ela na água e toma imediatamente, também funciona de todos os jeitos, como você usar, como você preferir. E como que se usa, né? Então, a rotina de MetaPower é uma rotina que precisa ser muito simples. Você só consegue incorporar produtos na sua rotina se de fato for muito simples e fizer sentido para você. Aqui a gente dá algumas dicas, mas você, ao longo dos meses, você vai sentir o que faz mais sentido para o seu organismo. A dica básica é você consumir a cada refeição. Então, um pouquinho antes de você fazer as principais refeições do dia, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar, você pode fazer o uso do Fiber Up. Ou algumas pessoas preferem fazer em jejum também, para uma absorção melhor dos nutrientes. Também funciona, faz total sentido. A quantidade vai depender dos seus objetivos, né? Então, você pode consumir 2 vezes por dia, então, nas 2 principais refeições, no café da manhã e no almoço, funciona.
ou eu já estou no momento onde meu metabolismo está funcionando bastante em equilíbrio, eu preciso fazer a manutenção, então uma vez por dia deve ser suficiente, aí você opta por fazer em jejum pela manhã ou na sua principal refeição, se for o almoço, por exemplo, você faz de manhã, ou na hora do almoço, como você achar que funciona melhor para você. Então, um resumo dessa maravilha que é o Fiber Up, então ele ajuda na redução dos carboidratos e faz com que você tenha uma energia ideal. Gente, o equilíbrio aqui é a chave de tudo. Uma chave para um metabolismo funcionar corretamente é o equilíbrio. Então, se você tiver no seu organismo picos de carboidrato, picos de energia, isso vai sobrecarregar suas células, isso vai te dar muita fome em alguns momentos, isso não é bacana. Então, quando a gente equilibra a absorção de carboidrato, você equilibra os picos de energia, os picos de nível de açúcar no sangue, seu corpo está funcionando em maior equilíbrio. Ele mantém os nossos níveis de colesterol bom, ele aumenta o colesterol bom, ele diminui o colesterol ruim, ele ajuda numa digestão saudável, a gente sabe a importância da digestão, cada vez mais a gente fala, né, sobre como é importante a gente ter uma digestão saudável, para que a gente tenha uma sensação de bem-estar boa ao longo do dia, né, se a gente não está com a digestão funcionando bem, isso acaba com o nosso dia, né, isso faz com que o organismo inteiro não funcione. Reduz os desejos de alimento fora de hora, então você não vai ter aquele momento final da tarde que você sai comendo tudo que tem na geladeira, né? Então, se o seu corpo está equilibrado, você não vai ter esse tipo de pico e, consequentemente, você vai ter ali uma gordura corporal equilibrada. Agora, a gente tem o Advantage, né? Então, o Advantage, que vem aqui em sachês, algumas pessoas falam, então é o colágeno, gente. É muito simplista a gente dizer que o Metapower Advantage é o colágeno. Ele contém colágeno, mas ele contém uma série de outros ingredientes que foram perfeitamente combinados para que se tenha aqui um suplemento muito, muito rico. Então, eu sempre gosto de dizer que, né, sempre convido as pessoas a experimentarem o Metapower Advantage no seu organismo, e lerem sobre os ingredientes, né? Então, sim, a gente tem o colágeno, mas a gente tem o transresveratrol, ácido hialurônico, vitamina B7, todas combinadas em uma quantidades excelentes para que a gente tenha aqui uma nutrição perfeita no nosso organismo. Então, obviamente, a gente tem o mix de aromas Metapower, ele é o coração de todos os produtos, mas a gente tem aqui biotina, Saccharomyces cerevisiae, ácido hialurônico, um complexo de leveduras, pensados em quantidade perfeita para que a gente apoie aqui um organismo, uma saúde saudável, né? Então, aqui, ó, como você faz uso dele? Então, a gente pega aqui um copo, você tem um sachê, então ele já vem com 30 unidades em sachês, é super prático, se você for viajar, você já pode carregar a quantidade que você precisa naquele momento, facinho de abrir, ó, você coloca aqui na água, uma água em temperatura ambiente, fica mais confortável para você consumir, ele dilui facilmente, ele tem um sabor mais cítrico, né? Então, o sabor dele é limão e laranja, então é super fácil de tomar. Eu adoro, acho bem refrescante, tomo todos os dias, eu prefiro tomar à noite antes de dormir, mas também, como eu comentei, a rotina de Metapower você faz de acordo com o que cabe dentro do seu dia a dia. Idealmente é você usar a linha toda, mas se pelo menos 2 você conseguir incorporar e você vai aumentando aos poucos, certamente esse pouquinho que você vai fazendo já vai ser muito potente para o seu bem-estar. Esse foi um teste que foi feito, só foi feito aqui no Brasil, e a gente apresentou lá na convenção, que é uma análise dos principais produtos que existem no mercado, e aqui a gente pode ver que nem se compara o que a gente tem aqui de Metapower, os tripeptídeos de colágeno, a quantidade que a gente tem no nosso produto versus o que tem no mercado, então a gente ganha, obviamente, de lavada em quantidade. E aqui no próximo slide a gente consegue ver o gráfico, né? Gráfico que mostra o quanto o nosso produto se destaca largamente versus a concorrência.
Outra forma de consumir Metapower, né? Então, é aqui nas pastilhas, né? Então, se você prefere consumir internamente em pastilha, também funciona muito para você. Você pode consumir tanto o aroma na água, quanto as pastilhas internamente. Então, é um mix perfeito para isso. O próximo passo que a gente tem, então, Fiber Up. Você também coloca, assim como eu coloquei aqui no copo, você consumir ele, então, pela manhã ou a cada refeição. E depois o Advantage, que já vem aqui em sachêzinhos, né? Então, a gente tem aqui uma linha super completa, bastante pensada. A gente tem muita ciência aqui envolvida, muitas pessoas se envolveram no desenvolvimento desse produto. A gente tem aqui muito orgulho em poder trazer ele para o mercado brasileiro, adaptado para o mercado brasileiro, adaptado para a nossa legislação, com um produto a mais que é o Fiber Up, que foi desenvolvido durante esse tempo todo, que faz uma adição super fantástica, rica. Então, se vocês tiverem a oportunidade de usar a linha completa, façam esse uso. Coloco aqui o desafio Metapower 30 dias, né? Então, idealmente, a gente deveria usar 30 dias para a gente começar a sentir os benefícios, e uma vez que a gente sentir os benefícios, a gente vai casar com esse produto, nunca mais vai deixar de usar, porque a gente precisa pensar realmente na nossa longevidade, em tempo de vida com saúde, para que a gente consiga aproveitar nossa vida de maneira mais plena possível com a nossa família, e que a gente tenha muita vitalidade para isso. Uma forma de a gente conhecer mais sobre os produtos Metapower é o curso de educação. Gente, a gente tem mais de 10 mil pessoas que já se inscreveram nesse curso. É um curso totalmente gratuito. Você entra aqui no cursos.doterra.br, você se inscreve. Qualquer pessoa de qualquer ranking, mesmo as pessoas que não são cadastradas da Doterra, podem entrar lá nesse site, podem participar. São mais de 10 horas aqui de conteúdo, a gente passa por todos os produtos e passa também por estilo de vida, né? Então, o Metapower é mais do que um sistema, é um estilo de vida. Então, esse curso proporciona várias informações importantes para que você se sinta confortável para quando você for compartilhar sobre esse sistema incrível. E aqui acabam todos esses lançamentos que a gente fez na Convenção Florescer 2023. Eu falei aqui em pouquíssimo tempo, a gente tomou um dia inteiro lá na convenção só para falar desses lançamentos. Eu espero que eu tenha conseguido dar riqueza para tudo isso que a gente lançou. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou sempre à disposição, ou fale com o seu gerente de contas para que chegue em mim alguma dúvida que vocês tenham. Boa sorte nos eventos que vocês forem. Espero que eu consiga estar em alguns. A gente vai ter o tour também Reconquiste Sua Saúde, focado em Metapower, com os médicos parceiros que vão estar conosco nesse tour. Então, fiquem atentos nas cidades onde a gente vai estar, e todo mundo está convidado a estar lá. Espero que vocês tenham gostado muito.